noite, irmãos. Vamos ficar de pé. Feche os olhos. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui hoje para louvá-lo, para agradecer o seu santo nome. Nós pedimos, Senhor, nos dê uma bênção especial neste culto. Esteja aqui conosco, nos guardando, nos protegendo de todo mal. Nós te agradecemos também por ter nos guardado durante esse tempo, esses dias. Sabemos que, mesmo nós errando, falhando, o Senhor continua conosco. Então nós só temos que agradecer. Nós pedimos e também já agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Estou no meu jardim. Estou. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas. Gotas de adoração, Senhor, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Estou no meu jardim, troquei. Abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar.
ao único que é digno. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos, te adoramos, te adoramos, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser, te adoramos, te adoramos, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou
cantarei da bondade. Vou fechar os olhos. Senhor Deus, Pai, hoje estamos aqui para louvar o Senhor. Já peço também por essas orações no caderno, pelos pedidos aqui. Sabemos que tem um desejo aqui para cada um que está aqui. Tem um desejo especial para o Senhor. Alguma coisa que Ele pede, alguma cura, que seja cumprida, que o Senhor cumpra. Ajuda também quem está precisando aqui de ajuda. Te peço também e já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deixou o esplendor. Logo após o irmão dizer, Carlos, pode cantar um hino, por favor? Vamos louvar o Senhor com as ofertas. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava com amor e ternura. Falou-me que ao paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Amém? Irmão Zé Carlos, pode vir? Também vamos louvar o Senhor com as ofertas? Deus abençoe os irmãos. Uma noite abençoada, né? Uma noite, né, gloriosa,
estar na presença de Jesus Cristo. Nós vamos louvar o Senhor com o hino 15 da harpa. 15 da harpa. Pastor, o senhor pode ajudar, pastor? Com essa voz aí, né? Essa voz, né? É abençoada, né? Com cego andei, perdido vaguei. Pega o violãozinho do Isaac aqui, esse violão abençoado também, né? Para louvar o Senhor. Com cego andei, perdido vaguei, no nome do meu Salvador. Ai do céu ele desceu, e seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos se abriram, e agora me alegro em sua luz. Um dia a falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi aí pela fé que os meus olhos se abriram, e agora me alegro em sua luz. De todo então este meu coração, conhecendo o excelso amor, e levou meu Jesus a morrer, aleluia, na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Se tu, minha alma, a Deus suplicas, não recebe quando fica. Suas promessas são ruins, infalíveis pra te valer, porque te ama, minha. Tenda cá
te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, não tardará. Aleluia. Vamos fechar os olhos? Feliz amor, eu cego fui, mas vejo já. E ele me achou. Sublime a graça dele te trouxe até aqui hoje, nessa noite. Se não fosse a graça dele, você não chegaria aqui. Quem somos nós? Eu cego fui, mas vejo já. Perdido e ele achou. Querido Deus, Pai Celestial, nós, Senhor, como seres humanos, Senhor, com nossa incompetência e incapacidade, nós podemos, Senhor, chegar aqui, abrir a Tua palavra, Senhor, mas só o Senhor pode discerni-la nos corações, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha agora nesse momento, Pai, que tudo que seja do homem, todo ego, tudo que seja contrário à Tua palavra, Senhor, que saia agora nesse momento, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, encarecidamente, Senhor, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús, Senhor, fica conosco, Pai, e não fique só conosco por aqui, Senhor, vá conosco para as nossas casas também, Senhor. Te convidamos, Pai, para que o Senhor seja, Senhor, a preeminência nesse culto agora, nesse momento, Senhor. Que vidas sejam salvas, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, porque nós confiamos e acreditamos em Ti, Pai. E nós acreditamos que o Senhor veio primeiro. Te agradecemos, Senhor, por todas essas coisas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Eu queria dizer para vocês que é um prazer estar aqui. Nunca me imaginaria estar numa posição como essa. Mas eu creio que
Eu quero estar vivendo aonde Deus me chamar. Aonde Deus me chamar, eu quero estar. E eu acredito que, mais uma vez, Deus tem estado conosco, amém? Nós viemos hoje buscar algo dele. Você veio buscar algo dele? Não diga algo para o seu irmão. Diga alguma coisa boa para o seu irmão. Abençoe ele. Há um poder muito grande num Deus abençoe, num sorriso. Nós viemos aqui buscá-lo e nós encontraremos aqui. E nós encontraremos ele também nos nossos irmãos. É importante que você esteja na congregação dos santos. Deus tem falado conosco domingo após domingo. Creio que vocês têm pegado isso. Há um poder muito grande na unidade. E Satanás tem tentado tirar a unidade da igreja, mas ele não vai conseguir. Ele já a perdeu. Amém? Vamos ler as escrituras. Mateus capítulo 14. Nós estamos à vontade hoje aqui na casa do Senhor. Que Deus permita que nós nunca nos acostumemos com esse lugar. Porque num culto como esse, podemos sair daqui libertos dos nossos problemas. Podemos sair livres de todas as coisas que nos atrapalham. Deus está aqui, irmãos. Mateus capítulo 14. Vamos do versículo 22 em diante. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu o monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Até aqui, irmãos. Podeis vos assentar? O irmão Brana fala sobre o medo. O medo é um sentimento genuíno do homem. O homem sente medo. A ciência explica que uma criança, um neném, ele nasce com 2 medos. O primeiro medo que um neném tem é de cair. Eles têm reflexos. Quando o neném nasce, eles fazem testes disso, soltam ele para ver se eles têm reflexos. É o primeiro medo que a criança tem. O segundo medo que eles dizem que a criança já possui desde pequeno é o medo de perder a mãe. Vocês podem ver que eles ficam desesperados quando vão se distanciando das suas mães. É o medo. É um sentimento genuíno do ser humano. E o irmão Brand diz que o medo é do diabo. Mas não necessariamente, o irmão Brand quis dizer, do medo em si. Quando você vai ficando com mais idades, você vai adquirindo outras coisas. Você vai adquirindo com o tempo, por exemplo, fobias que dizem são medos com nomes bonitos. Eu sempre digo que Satanás coloca nomes bonitos nas coisas que ele faz. Irmão Brana diz que ele gosta de um espetáculo.
E ele gosta mesmo. Ele gosta de fazer espetáculo com as coisas. E o medo é usado por Satanás por muitas coisas. Muitas pessoas hoje estão com tanto medo de sair de casa que não saem de casa para nada. Há um tempo atrás me perguntaram em Chapecó como eu vivia aqui no Rio de Janeiro. Eu disse, a gente vive bem aqui. A gente não tem problema nenhum de viver aqui no Rio de Janeiro. A gente vai e volta, entra em outros lugares. Eu trabalho volante, então vou para todos os lugares do Rio de Janeiro. Eu não tenho medo de andar no Rio de Janeiro. Mas pessoas, irmãos, já diziam naquele dia que não viriam para cá porque tinham muito medo. O irmão Brana diz que medo é de Satanás. E quando o irmão Brana disse isso, ele quis dizer que Satanás ele pega algo que você tem, algo que já é seu, e transforma isso num problema muito grande. Você começa a adquirir fobias, medos. Pessoas ainda têm medo de pandemia, ainda estão aí espalhando por aí que vai ter outra pandemia. E elas estão desesperadas. Estão desesperadas com guerras, estão desesperadas com tudo, irmãos. Mas tem uma coisa. Se Satanás gosta de espalhar o medo nas pessoas, Deus gosta de espalhar coragem também. E eu creio que há um povo aqui corajoso. Eu queria colocar o título dessa mensagem de hoje. Deus sempre tem alguém que não está com medo. Por mais que você se sinta às vezes ameaçado com algo, por mais que o vento bata em você, por mais que você tenha algum problema, alguma dificuldade no seu dia a dia, mas você sente muitas das vezes o medo subir na sua espinha, mas há algo dentro de você mais forte do que aquilo. E quando você dá lugar a isso, é uma coragem infinita que você sente, que você consegue fazer as suas coisas, você consegue lidar com o seu dia a dia, com os seus problemas. Então não devemos dar ouvido ao medo. O medo vem para nos atrapalhar. Continuando aqui a leitura, Jesus, porém, lhes falou algo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Deus falando para eles, não tenham medo. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me até ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Irmãos, Pedro era um homem muito valente, não era? Pedro era um homem muito valente. Ele saiu a andar sobre as águas, Jesus disse, vem, e ele foi. Ele teve coragem de ir, irmãos. Mas tem uma coisa aqui no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. E depois do medo, começou a ir para o fundo e clamou. É importante, irmãos, vocês entenderem isso, que as fraquezas do homem, elas trazem isso. Às vezes nós temos medo de fazer algo, Deus tem mandado você fazer aquilo, mas você tem medo de fazer, começa a afundar. Deus mandou Pedro andar sobre as águas, não importa o que acontecesse, mas o vento, as condições contrárias, tudo aquilo que estava em volta dele começa a atrapalhar Pedro de alguma forma. Talvez, quem sabe, o mar começou a ficar mais revolto naquele momento. Talvez o vento começou a bater mais frio nas suas pernas e ele teve medo. Mas tem uma coisa, irmãos. Eu gosto muito de Pedro. Porque quando ele começa a ir para o fundo, ele começa a dizer e a clamar, Senhor, salva-me. E muitas das vezes você passa por isso. Senhor, me salva. Onde que está Deus na minha vida? E Ele está tão próximo de você, como pode estar hoje, nessa noite.
Jesus estendendo-lhe a mão. Essa é uma importante. Eu estendo a mão e consigo pegar ele. Estava tão próximo de Jesus. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado em estarmos na casa de Deus e não estar sentindo nada. Nós precisamos sentir Deus, sentir que Ele está próximo o tempo todo. O irmão Brana diz assim, que nós estamos fazendo muitas coisas, nós estamos preocupados com o nosso trabalho, nós estamos preocupados muitas das vezes com o nosso corpo, com tudo que está em volta, mas esquecemos o mais importante, que é Deus. Muitas das vezes nós saímos de casa e não oramos, comemos e não oramos, não agradecemos. E Deus está tão próximo como Ele poderia estar, sempre esteve. Deus nunca te abandonou, Ele sempre esteve próximo. Mas nós deixamos de vê-lo, porque nos acostumamos com a presença dEle. Pedro, depois de tudo que viu, depois de ter andado sobre o mar, ele começa a descer e a cair. E Jesus disse-lhe, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidas? Irmão, não devemos duvidar de Deus. Num culto como esse, por exemplo, que muitas pessoas não vêm porque acham que é um culto simples, você pode sair daqui livre desses problemas que te perseguem. Você pode sair daqui de uma maneira diferente, você pode pedir algo aqui a Deus e você receber aquilo que você veio buscar. Tudo depende de como você está com Deus. Deus sempre tem alguém que não está com medo. Quem poderia enfrentar Golias, irmãos? Nós estávamos falando sobre Golias semana passada. Era um guerreiro implacável. Era um guerreiro conhecido. Ele já tinha matado muitas pessoas. Muitas pessoas ele tinha matado. Ele tinha o costume de matar as pessoas e levantava na sua lança para que os corvos pudessem comer. Era um homem sanguinário, irmãos. O povo de Israel temeu muito quando viu Golias. Temeu muito. Quem poderia enfrentar Golias? Quem sabe Saul, que era o mais forte de todos. Era um homem que se sobressaía no povo de Israel. O próprio Samuel diz que era um homem que seus ombros estavam sobre os outros. Era um homem forte, alto, experimentado em guerra. Mas ele teve medo. Ele teve medo. Não é só você enfrentar um gigante, irmãos. Muitas das vezes, o que nós precisamos não é de melhores carros, nós não estamos precisando de melhores trabalhos, nós estamos precisando de uma experiência com Deus. Porque enquanto Saul estava com muito medo, enquanto ele não tinha homens ali que pudessem fazer também o trabalho, Golias ria da cara de todos. Existia um menino lá na casa de seu pai. A Bíblia conta que ele estava no deserto. Um menino chamado Davi, pequeno, não era forte. Mas, irmãos, ele tinha experiência com Deus. Davi tinha experiência com Deus. Davi, um dia, enquanto apacentava as ovelhas de seu pai, um leão veio, irmão, e ele lutou com o leão, e ele venceu essa luta contra o leão. Quando veio um urso, ele também venceu o urso. O que era Golias diante de Davi depois disso tudo, irmãos? Então nós estamos precisando de uma experiência com Deus. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele, para que você deixe de lado essas coisas que te atrapalham. Muitas vezes nós estamos buscando as coisas erradas, nós estamos buscando ter muito dinheiro, ter casas boas, carros bons, mas o mais importante é que você tenha uma experiência de verdade com Deus. Você precisa disso para sobreviver ao mundo. Irmãos, depois que tivermos uma experiência com Deus,
nada parará diante de nós. O que nós precisamos é de intimidade com Ele. Nós olhamos pelos nossos olhos e muitas das vezes não conseguimos nos enxergar assim. Nós não enxergamos coragem em nós mesmos. Mas, ó irmãos, deixa eu te dizer, por você não consegue mesmo. Faça por você e você não irá conseguir. Mas coloque Deus na frente e você vai conseguir. Porque Deus, Ele tem dito, não temas. Deus, Ele está do seu lado o tempo todo, até quando você acha que não está. Você tem sido cuidado por Ele. Ah, mas eu tenho muito medo. Vai com medo mesmo. Vá tremendo com as pernas batendo, como Pedro fez. Não tenha medo. E se caso você comece a afundar, que você se lembre que você tem um Deus que está perto de você. Ele está perto de você. O irmão Brana fala sobre Moisés. Moisés é um homem muito forte, irmãos. Ele foi melhor treinado da época. Era o sucessor do faraó. Como seria fácil para Moisés libertar o povo de Israel? Tudo que era necessário ele tinha. Mas o que Deus quer não é conhecimento nem intelecto. O que Deus quer de nós é uma experiência com Ele. Todo o intelecto, tudo que tinha em Moisés, não serviu para nada, irmãos. Moisés, a primeira oportunidade, na mensagem fé, o irmão Brano diz que ele foi um covarde e correu para o deserto. É porque ele não tinha uma experiência com Deus. Mas no deserto, irmãos, 40 anos depois, sem condições nenhuma, a Bíblia fala que sua língua ficou enrolada, não conseguia falar mais, não tinha condições. Quem sabe um velho que andava mancando com a vara seca. Mas tem uma coisa, ele teve um encontro com a sarça ardente, e nesse encontro que ele teve com a sarça ardente, Moisés recebeu algo diferente de Deus ali, irmãos. O irmão Brando chega a dizer que era engraçado um velho com a vara na mão, um hino, a maior potência do mundo da época, o Egito, para libertar um povo. Moisés, o que você está indo fazer? Vou libertar o povo do Egito. Mas como com essa vara seca? É porque não sou eu, não é o homem, não é o intelecto mais. Agora Deus está comigo. Agora você vai, irmão. Amém? A sarça ardente tinha o que faltava em Moisés, irmão. E hoje eu posso dizer isso aqui com muita firmeza. A sarça ardente continua aqui. Você tem uma via de escape. Se você tem medo demais, pensa muito para fazer as coisas, olha, Deus não tem condições. A sarça está aqui. O altar está aqui para você, para que você possa vir e se libertar dessas coisas, para que você tenha um espírito de coragem, não seu. Esqueça você, não nós. O que nós podemos fazer, se não por Deus, se Deus não estiver conosco, irmãos? Nós, homens miseráveis que somos, não podemos fazer nada nem por nós mesmos. Nós estragamos tudo. Mas tem uma coisa, irmãos, a sarça ardente está aqui nessa noite, e você pode chegar aqui a ela. Ela tem o que você precisa. Amém? Nós pensamos em coisas demais e deixamos Deus de lado. Nós queremos fazer a nossa maneira. Não, a igreja não precisa disso. Você não precisa disso. Deixe Deus agir na sua vida e você verá o que irá acontecer. Entregue seus problemas a Ele. Entregue as suas fraquezas, os seus medos. Deixe tudo com Ele hoje e você verá o que Ele pode fazer por você. Não sei qual é o seu problema, se é falta de trabalho, se é falta de alguma coisa, se é algum problema, não sei qual é o seu problema. A sarça ardente está aqui hoje para que você possa
chegar até ela. E uma vez que você tenha contato, esse contato com Deus, nunca mais você será o mesmo. Nós estamos necessitados, irmãos, necessitados de termos esse contato com Deus. Nós somos necessitados disso. Quantas vezes você sai de casa sem orar, sem nada, e você fica assim, eu acho que eu esqueci alguma coisa. Você esqueceu de falar com o seu Criador. É porque hoje o celular está demais, irmão, nós acordamos com ele na mão. Nós estamos alimentando o nosso espírito com coisas que não provêm de Deus. Chegamos nas casas hoje, vamos a lugares, estão ligados 24 horas nos jornais, se alimentando de desgraças. É só isso que tem na televisão, irmãos? Nada bom tem ali que você possa retirar? Que tal fazermos diferente? Que tal pensarmos em Deus 24 horas? Que tal fazermos algo para Deus? Não só o que nos resta, o que nos sobra. Eu cheguei em casa agora, eu vou, antes de deitar, eu vou ler um pouquinho. Aí pega a mensagem e dorme. Não! Temos que fazer melhor. Temos que procurar um contato direto com Ele. É o que Deus quer de nós, irmãos. Nós estamos buscando a Deus superficialmente. E Deus tem muito mais para nos dar. O irmão Brana fala na mensagem de fé. Você não gostaria de ter um médico para te operar que nunca teve uma experiência? Que você fosse seu primeiro paciente? Certamente não. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de cristãos que tenham experiência, que saibam confiar em Deus. Você sabe confiar em Deus, irmão? Não é algo superficial. Aquele problema que você tem, você colocar nas mãos de Deus para que Ele resolva para você. E muitas das vezes nós saímos correndo. O espírito de covardia que nos pega. O irmão Brana, nessa mesma mensagem, fala sobre os discípulos que estavam trancados no cenáculo com medo. Ele chega a dizer assim, covardes, acovardados, com medo. Mas depois que o Espírito Santo desceu na congregação, irmãos, eles saíram pelas ruas, pulando, gritando, falando de Deus. O que nós precisamos hoje é de um batismo do Espírito Santo. Nós estamos procurando coisas demais. Nós estamos cultivando coisas ruins demais, irmãos. Estamos se alimentando de coisas ruins demais. Precisamos retirar essas coisas da nossa casa. Retirar coisas que não provêm de Deus. Assistirmos e vermos coisas que nos remetem ao Altíssimo, porque está próximo demais, irmãos. Nós precisamos ter uma experiência com Deus, e depois dessa experiência, irmão Brana fala aqui, nunca mais você consegue falar mal de alguém. Você vai ter misericórdia. Nunca mais você vai ter olhos altivos. Não. O que nós estamos precisando realmente é de uma experiência com Deus. Amém, irmãos? A sarça ardente tinha o que Moisés precisava. E hoje, Deus ainda está aqui, irmãos. Ele faz as mesmas coisas. Ele só é Deus porque lá atrás, quando uma mulher tocou nas suas vestes, ela foi curada. E Deus tem passado todos os domingos pelos corredores da igreja. E se você tocá-lo, a mesma coisa acontecerá com você.
Você precisa ter fé, irmãos. Você precisa sair desse marasmo, dessas coisas que têm te atrapalhado. Eu não sei o que é. Eu não sei. Tem tantas coisas que têm atrapalhado hoje os filhos de Deus. Eu disse para minha esposa esses dias, agora lendo a mensagem, tem demônios nas casas das pessoas, pastor. Demônios. E eles fazem com que você não tenha energia. Fazem com que você fique no marasmo, com que você aceite isso. Irmãos, em nome de Jesus, não sou eu que estou falando. Deus está aqui nessa noite, e Ele pode livrar a sua casa. Livrar a sua casa dessas coisas. Pare de alimentar certos espíritos que estão dentro da sua casa. Eles se alimentam com coisas supérfluas que estamos vendo, pornografias nas televisões. É o que tem passado. Tantas coisas que estão denegrindo a mensagem, a Bíblia, e nós estamos aceitando dentro das nossas casas. Outro dia um cristão veio falar para mim assim, você já assistiu aquela série, Lúcifer? Eu falei, eu assisti isso, nada. Eu não boto isso na minha casa. Estão fazendo trono para Satanás nas casas. Mas, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, essa igreja não fará isso. Nós faremos um altar para o Altíssimo, para que Ele possa ter contato direto conosco, para que você possa ter contato com Ele à noite, quando você dormir, para que você possa ter contato com Ele quando você acordar, para que a sua casa seja um lar abençoado, para que as coisas funcionem, para que o devorador seja expulso da sua casa. Ore, peça a Deus para que esses espíritos saiam da sua casa. Peça a Deus para que o medo saia da sua vida. Deus pode tirar isso de você nessa noite. Não importa o que você tem feito, o que você está fazendo para chegar até Deus. O que você tem feito para chegar até Ele. Nós precisamos começar um altar nas nossas casas, irmãos. Quando eu digo isso, digo a começar por mim. A começar por mim. Oh, irmãos. E o Deus que me livrou das garras do leão e do urso vai me livrar da lança daquele incircunciso filisteu, disse Davi, antes da batalha contra Golias. Um cristão que tem experiência com Deus, ele é diferente, ele anda diferente, não importa o que digam para você, você não vai conseguir. Se você tem experiência com Deus, se você já provou do Santo dos Santos, você é diferente. Faça coisas diferentes. Amém? Oh, irmãos, Satanás trabalha negociando contigo o tempo todo. O irmão Brana diz que quando ele está acuado pela parede, ele começa a negociar. Como Golias fez, traz um guerreiro seu. Para que vai ter derramamento de sangue? Satanás tem entrado nas casas assim de modo sorrateiro. Ele tem entrado nas casas bem suave. Ele não faz barulho. Não. Ele tem negociado com as pessoas. E nós, cristãos, não devemos negociar com Satanás. Nós não negociamos com Satanás. Nós estamos com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que nos importa. Não negociamos. Mas, o irmão Brana diz aqui,
você sabe, Deus sempre tem alguém que não está com medo. Deus sempre tem alguém que conhece algo sobre Ele. Você conhece sobre Deus? Você quer uma experiência com Ele hoje? O que você necessita? Não, pare de pedir para Deus carro, casa. Comece a pedir a Deus que Ele te dê uma experiência com Ele. Comece a pedir isso a Deus. Faça diferente no seu lar. Você verá, irmãos. Deus pode fazer algo por você nessa noite. Ele está aqui. A sarça ardente continua aqui acesa. O altar está aceso. Você pode vir e pegar aquilo que você deseja. Aquilo que você tem pedido, não tem alcançado. Ou quem sabe você tem colocado uma fé intelectual. E o que Deus quer não é isso. O que você precisa fazer é uma fé, aquela de dentro. É essa fé de dentro que Deus quer. Não uma fé intelectual, é algo no seu coração. Talvez você tenha desistido. Eu desisto. Na mensagem Espíritos Sedutores, Satanás, o irmão Brana fala que Satanás fica dentro da igreja, tentando atrapalhar o culto. Ele fica falando com um, falando com outro. Você viu o que aconteceu com fulano? Você viu? Olha lá, olha lá. Ele fica tentando atrapalhar o culto. Fica buscando pessoas. Mas, irmãos, não se acostume com esse lugar. Não se acostume com este lugar. Aqui, neste lugar, a glória da Shekinah desce aqui, irmãos. Nós temos provado disso nesse lugar. Não nos acostumemos com a presença de Deus. E eu queria te pedir uma coisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, pare de ouvir essas vozes contrárias que vão falando. Expulsa. Fala do seu irmão, olha lá o fulano que está fazendo. Não me importa o que ele tem feito, o sangue foi jorrado por mim e por ele também. Não importa, mantemos a unidade da igreja, porque enquanto há unidade, o poder desce nessa igreja. Nada pode parar diante de uma igreja que tem unidade, irmãos. Nada pode parar diante de um homem que realmente tem uma experiência com Cristo, porque depois que você vê Cristo, depois que você experimenta do seu poder, nunca mais você será o mesmo. Não importa as circunstâncias, não importa o gigante que apareça, quando você tem uma experiência com Cristo, algo vai mudar. Não é a sua coragem, vem dele, não é você. Nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, irmãos. Nós não podemos, mas ele pode fazer por nós. Aleluia. Levantemos um altar a Deus nas nossas casas. Oremos mais, busquemos mais. Leiamos mais a Bíblia, as mensagens. Isso já tem sido dito aqui nesse púlpito várias vezes. Mas, irmãos, deixe isso entrar dentro de ti de uma maneira que Satanás não possa tirar mais. Não vamos sair daqui desse culto e continuarmos as mesmas coisas. Não é isso. Precisamos lutar. Precisamos fazer algo. Deus está conosco. Mas nós precisamos nos mover. Vem, Pedro, sobre as águas. Não, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor me leva. Você precisa dar o primeiro passo.
Você precisa sair do lugar. Você precisa fazer algo. Em nome de Jesus. Façamos algo por esse evangelho. Você é uma testemunha viva disso. Você leva o nome de Cristo pelas ruas. Para terminarmos, eu passei por um momento complicado. Semana passada, na quarta-feira, antes do culto, eu tinha um trabalho para fazer, fui na casa do pastor Weber. Mas antes de ir na casa do pastor Weber, eu tinha um trabalho numa farmácia, e quando eu cheguei nessa farmácia, eu comecei a sentir algumas dores na barriga, e quando eu fui no banheiro urinar, irmãos, eu só urinei sangue. Eu fui tomado de temor. Eu fui tomado de temor, irmãos. Quando eu olhei aquilo, eu falei, misericórdia, Senhor. Quem sabe eu deveria ter saído correndo para o hospital. Eu concordo. Quem sabe. Mas, irmãos, quem está conosco, Deus está conosco. Não importa as situações. Eu falei, eu vou terminar o meu trabalho, eu vou lá na casa do pastor Weber. O pastor Weber estava sem o ar-condicionado na casa dele. Eu falei, eu vou lá. Não me importa, eu vou lá. Nem que eu caia lá na sala dele. Eu fui, irmãos. E eu cheguei lá com muitas dores. E eu comecei a resolver os problemas. E teve uma hora que eu pensei que eu ia desmaiar. Meu pai está ali de prova, ali fora. E eu falei, eu vou desmaiar. Era muita dor. E a gente resolveu os problemas, e na hora de sair da casa dele, ele começou a orar por mim, assim, do nada. Eu não pedi a ele para orar para mim. Ele começou a orar para mim. Senhor, dá força a ele para continuar o trabalho. Senhor, dá vigor a ele, Senhor. E enquanto ele orava, irmãos, vocês pensam que a dor passou? A dor piorou muito. Eu entrei no carro e eu falei, agora eu vou para casa. Meu pai falou assim, vamos para o UPA. Eu falei, não, vou para casa. O pastor orou por mim. Eu vou pegar essa palavra que ele orou e vou para casa. E eu estava dirigindo até o momento que eu não consegui mais dirigir. Eu tive que parar o carro. E eu estava sentindo tanta dor que eu me desvaleci, eu comecei a ficar amarelo e me deu ânsia de vômito. Eu pensei que ia vomitar. E eu parei o carro, meu pai continuou a viagem. E meu pai olhava para mim e falava, rapaz, vamos para o hospital? Eu falei, não, vamos para casa. E, irmãos, quando eu cheguei em casa, a dor tinha passado. Eu não sentia mais nada. Fui curado naquele dia, instantaneamente. E à noite eu vim para o culto. Quem me viu passando mal aqui na quarta-feira? Não vim passando mal não, irmãos. Deus me curou naquele dia. Amém? Esse mesmo Deus. É porque você quer pregar sobre experiência com Deus? Você quer falar sobre experiência com Deus? Você precisa ter experiência com Ele. Você vai precisar ter experiência com Ele. Como vamos falar de experiência com Deus se nós, quando dói a ponta do dedo, vamos correndo para o hospital? Quando temos algum problema, a gente fica desesperado. E agora? O que a gente vai fazer? Entrega a Ele tudo, irmão. Entrega a Deus tudo. E Ele
fará algo por ti. Tenho certeza, porque Deus, Ele te deu uma ferramenta, te deu uma flecha, essa é a fé. Você pode orar e pedir a Deus com fé no seu coração, irmão. Nada pode parar diante de você, se você tiver fé. Nada pode parar diante de ti, nada. E nós, como disse já algumas vezes, não podemos nos acostumar com esse lugar, irmãos. Não podemos nos acostumar. Aqui está o Santo dos Santos. Aqui é onde Deus está, irmãos. Aqui é onde Deus está. Aqui é onde você pode buscá-lo. Esses problemas que você tem, você pode se livrar deles hoje, nessa noite, se você tiver fé. O altar estará aberto para que você possa vir e se libertar disso. Não importa quais são os seus problemas, o sangue de Jesus Cristo pode te limpar. Amém, irmãos? Feche os seus olhos agora nesse momento. Isso é um culto de oração. Deus está aqui e Ele quer ter companheirismo contigo. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele, para que as coisas que estão acontecendo na sua vida, não importa quais são, vício, bebida, não importa, uma experiência com Deus vai acabar com isso. Você será diferente depois que você entrar no Santo dos Santos. Ninguém consegue viver igual depois de estar no Santo dos Santos. Não há possibilidade, irmãos. Se você tem medo, expulsa agora. Deus está aqui, irmãos. E você não precisa que um pregador fique aqui falando, porque você tem sentido Ele no seu dia a dia. O altar está aberto para que você possa vir. Venha com fé, acreditando que realmente Ele está aqui. Deixe as coisas do mundo de lado. Deixe o que não provém de Deus de lado. Faça as coisas que Deus quer que sejam feitas. Deus tem te chamado. Você tem um chamado. Quem sabe para adoração, para oração. Deus tem te chamado. Você sabe. Nunca mais você é o mesmo depois de uma experiência com Deus. Nunca mais você será o mesmo depois de uma experiência com Deus. Esses demônios que têm atrapalhado a sua vida, nunca mais. Esses demônios que têm estado na sua mente, falando que você não pode, que você não consegue, expulsa eles agora. Isso não provém de Deus. Não provém de Deus. Peça a Ele coragem. Deus sempre tem um homem que não tem medo. Irmãos, fale com Deus. Fale com Deus.
Tem lutas que você vai precisar passar sozinho. Tem leão que você vai matar sozinho. Tem urso que você vai matar sozinho. Só você e Deus. É uma experiência com Ele. Aleluia. Mas o dia que chegar o gigante, Ele não vai te parar. Não vai te parar. O gigante não vai te parar. Maior é o que está em nós, irmãos. Peça a Ele que Ele entre na sua casa agora. Lares destroçados por Satanás. Brigas, contendas, confusões. Deus não está nisso. Peça a Deus. Ore. E que Deus traga a paz necessária para a sua casa. Que Deus traga harmonia para o seu lar. Aleluia. Ore, irmãos, peça a Ele. Expulse esses demônios que têm atrapalhado, que têm te deixado cansado o dia todo. Você quer fazer algo e não consegue. É uma carga negativa. Não aceite. Deus é vida. Você precisa se livrar disso. No nome do Senhor Jesus Cristo. Você é livre disso. Diga ao medo. Diga ao medo o tamanho do seu Deus. Diga a Ele. Você é livre. No nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de chamar aqui o irmão Júlio para uma oração. E logo após, o nosso pastor. Oh Senhor, teu povo está aqui na tua casa, Pai. Nós viemos te buscar, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, humildemente, Senhor. Não merecemos nada de Ti. Oh, mas o Senhor tem dado tanto para nós, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a não sermos ingratos. Ajude-nos, Senhor. Mostre a nós aquilo que o Senhor tem feito por nós. Retira de nós todo o medo. Dá-nos coragem. Coragem que vem do alto. Encha-nos com o Teu Espírito Santo. Senhor, é um pedido de unidade, Senhor. A Tua igreja precisa do Teu Espírito Santo, Senhor. Encha-nos com o Teu Espírito Santo, Pai, para que o mundo fique de fora das nossas vidas. Oh Deus, nos ajude a expulsar tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Mostra-nos aonde estamos errando, Pai. Oh Deus, obrigado por estar conosco nos nossos dias, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Pedimos, Senhor, humildemente, Senhor, esteja com Teu povo, com aquelas pessoas que não puderam vir, Senhor, que não conseguiram chegar, Senhor, essa congregação. O pastor dessa igreja, Pai, abençoa ele, Senhor, sua família, seus filhos, todos que o rodeiam. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Esteja conosco, Pai. Esse é o nosso maior desejo, Senhor. Não, Senhor, não vá só andando conosco pelo caminho, Senhor, mas entra na nossa casa também. Não vá só pelo caminho, Senhor. Entre na nossa casa também, Senhor. Nos ajude a retirar aquilo que não provém de Ti de lá, Pai.
Ajude-nos a levantar um altar para Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esses momentos aqui, Senhor, na Tua presença. Ouvindo mais de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Obrigado, Senhor, por esses momentos maravilhosos que passamos aqui nesta noite, Senhor. O Senhor falou mais uma vez conosco através da Tua palavra, Senhor. O Senhor tem sido sempre bom para conosco, Senhor. Mesmo reconhecendo, Senhor, que somos muitos falhos, Senhor. Mas o Senhor tem nos dado, Senhor, força neste caminho. O Senhor tem nos mostrado, Senhor, a posição que cada um de nós precisamos tomar, Senhor. Te pedimos mais uma vez, Senhor, Tua misericórdia se renova em nossas vidas, Senhor. O Senhor continue, Senhor, dando força a cada um de nós que estamos podendo vir à Tua casa, Senhor. Mas também te peço, Senhor, que o Senhor também continue dando forças, Senhor. Aqueles que estão lutando, estão com dificuldade de adentrar essas portas na Tua casa, Senhor. Só dê força a eles também, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos livrarmos daquilo que tem nos atrapalhado, Senhor. De nos aproximarmos cada vez mais de Ti, Senhor. Continue ajudando, Senhor. Sabemos que muitas das vezes somos fracos, Senhor. Mas o Senhor olha a intenção dos nossos corações, Senhor. E através da intenção do coração de cada um, Senhor, o Senhor nos dá força, meu Pai, para podermos realizar aquilo que o Senhor colocou e o Senhor confiou em cada um de nós. Mas às vezes parece que está tão distante, Senhor, de nós alcançarmos aquilo que o Senhor reservou para nós, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está nos dando força, porque a cada culto, Senhor, o Senhor tem falado conosco através da Sua palavra, Senhor. Através dos louvores, Senhor. Te pedimos também, Senhor, aqueles que estão de uma maneira tão extensa, afastados da Sua casa, Senhor. Nós sentimos falta de alguns irmãos que prometeram que estaria aqui, que se esforçariam em estar aqui. Nós não estamos aqui, Senhor, julgando o irmão porque ele falou, prometeu que estaria aqui. Mas nós estamos aqui confessando diante de Ti, Senhor, que nós sentimos falta deles, Senhor. Nós sentimos que quando olhamos, às vezes, uma cadeira vazia, o irmão costumava sentar e nós percebemos, Senhor, a ausência dele, Senhor. Nós sentimos também um vazio, Senhor, ao ver essa cadeira, não somente nessa cadeira, mas sentimos um vazio em nossos corações. Mas nós não podemos fazer nada, Senhor. O que nós podemos fazer, Senhor, é continuar orando, Senhor, por cada um, por cada família, Senhor, por cada irmão. E nós não desistiremos de orar por cada um deles, Senhor, porque sabemos que a obra é Tua, Senhor. Nós apenas podemos fazer mediações e orações e clamarmos por eles, Senhor. Ó Deus, aqui há pessoas no altar, Senhor. Nós não sabemos a necessidade de cada um, Senhor.
mas que seja feito conforme a fé de cada um que está aqui, Senhor. E nós estamos aqui, meu Pai, apenas unindo a nossa fé com cada um deles, Senhor. Porque a obra é o Senhor que realiza, Senhor. Continue suprindo a necessidade de cada um, Senhor. Ó, Senhor, que o medo, o pânico não possa tomar conta das nossas vidas, Senhor. Mas te pedimos que o temor do Senhor que tome conta das nossas vidas, Senhor. Porque a tua palavra diz que é o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, mais temente a ti, Senhor. Depois do que nós ouvimos aqui nesta noite, Senhor, estamos mais temente a ti, Senhor. Estamos mais crentes, Senhor. Nós cremos que quando sairmos dessas portas, Senhor, sairemos daqui mais crentes, Senhor. Sairemos melhores, Senhor. E esse é o nosso desejo, meu Pai, de sairmos daqui melhor, Senhor. Não queremos sair daqui piores ou da maneira que entramos aqui, Senhor. Queremos sair daqui melhores, Senhor. Queremos sempre, Senhor, melhorarmos para Ti, Senhor. Porque quando melhoramos para Ti, meu Pai, o Senhor está aperfeiçoando a Sua obra em cada um de nós, Senhor. Abençoe a cada um aqui, Senhor. Desde aquele que está na portaria até aquele que está no fundo da igreja, Senhor. Te pedimos todas as Tuas bênçãos, Senhor. Bênçãos inesgotáveis na vida de cada um, Senhor. Quando mencionamos essas palavras bênçãos inesgotáveis, Senhor, é porque não queremos riquezas, não queremos fama, não queremos ser reconhecidos por ninguém. Não é isso, Senhor. Queremos que a Tua palavra se cumpra em nós, Senhor. Queremos que o Senhor possa, a cada segundo de nossas vidas, nós possamos estar, meu Pai, diante de Ti, Senhor. Possamos sempre olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando a dificuldade, o temor, quando o medo, ou melhor dizendo, aparecer na nossa frente, Senhor, nós possamos olhar para o alvo, meu Pai. Porque sabemos é o que o Senhor nos sustenta, meu Pai. Muitos têm medo de vir aqui no Rio de Janeiro, muitos até mesmo da mensagem, mas nós estamos aqui guardados por Ti nessa cidade, meu Pai. Uma cidade que tem se corrompido a cada dia para o pecado. Uma cidade que nós não vemos humanamente, só vemos cada vez mais o quadro piorar, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, debaixo das Tuas asas, Senhor. Estamos aqui no Santo dos Santos, Senhor. E quando ouvimos a Tua voz, vemos que o quanto que o Senhor tem sido bom para nós. O quanto que o Senhor nos ama, Senhor. O quanto que o Senhor diz para nós que somos importantes para Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, te pedimos essas bênçãos, humildemente, para a Tua honra e glória, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, te agradecemos mais uma vez por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu na Tua casa. Há uma lista de nomes aqui, Senhor, apresento a Ti cada um deles, irmãos que se preocuparam e te pediram auxílio, a saber, Pastor Weber e família, Pastor Weber Júnior e família, Pastor Samuel e família, Pastor Paulo Chaves, Cabo Frio, pede por família, Pastor Bruno, lá de Passos de Minas, Deus abençoe Pastor Bruno, onde estiver, Pastor Elias Augusto, de Divinópolis, Guaraciara e família, Graça e família, Cristine pede oração por ela e família,
Silvânia e o irmão Cláudio, Mercília e família, problema de INSS, que Deus possa, Senhor, abrir as portas para que esse problema seja resolvido ali na nossa querida irmã Mercília. Aleluia. Thaís está agradecendo por teu bebezinho ter voltado para casa sã e salvo. Que Deus possa continuar abençoando esse casal. Maxi, Sara Monteiro está pedindo por causa da justiça. Erli e família, Adilson e família, Edson e família, Dominique e família, Denilton e família, irmão Mauro, né? Estamos com saudade do irmão Mauro, Senhor. Vá até onde ele estiver, Senhor, que essa oração possa ir de encontro ao coração dele. Irmão João, Angélica Costa e família, Simone Santos e família, Júlio Fernandes e família. Toma nas tuas mãos esses pedidos, ó Deus. Que o Senhor faça segundo a fé de cada um, Senhor. E se porventura há alguém aqui com um nome escrito que não tenha fé suficiente, Senhor, eu uno a minha fé com a dele agora, com a dela, e que, Senhor, que todo mal seja repreendido, que todo espírito de enfermidade, todo demônio, Senhor, que esteja bloqueando, Senhor, o canal de bênção para alguém, que esse espírito seja derrotado nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Sabemos que não podemos matar demônios, Senhor. É impossível, o homem morre, mas os espíritos não morrem, mas também podemos expulsá-los. E em nome de Jesus Cristo, juntamente com a tua igreja, expulsamos todo o mal para bem longe dos filhos de Deus. E o que o teu nome possa ser louvado e glorificado. No nome de Jesus Cristo mesmo, te pedimos as tuas bênçãos para a tua glória mesmo, ó Deus. Amém, 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 amém. Graças a Deus, diga graças a Deus. Que Deus seja louvado, né, através das nossas vidas. Aleluia. E coisa boa é servir a Deus, né, irmãos? Não tem coisa melhor do que você servir a Deus. Hoje eu estava falando com um colega de trabalho e estava arguindo a ele, né? Redarguindo, chamando a atenção, falando para ele vir para a igreja. Vamos para a igreja. Não tem lugar melhor para estar na casa de Deus, né? Não falando das paredes, mas falando da atmosfera que é criada aqui nesse lugar. É Deus que está aqui, né? Estava dando um exemplo da nossa vida. Eu, por exemplo, minha família, há muito tempo a gente não sabe o que é um remédio, né, Tatiana? Nossas crianças não têm hábito de ir ao hospital. A gente não vive tomando comprimidos. Se você for lá em casa, está arriscado não ter nenhum dipirona lá para te oferecer. Mas vivemos, gozamos de uma boa saúde, nos alimentamos bem. Não porque somos melhores, não somos melhores. Sou ser humano igual a qualquer um, né? Mas o segredo é viver uma vida com Deus, pensar em Deus. Coloca Deus no seu carro, na sua casa, né? Coloca Deus dentro do seu lar. Durma com Deus, acorda com Deus, leia a Bíblia, procura ler a Bíblia. Se você não está tendo vontade, ora, peça a Deus, Senhor, me ajuda a ler a tua palavra, não estou conseguindo ler a Bíblia. A Bíblia é uma fonte de energia, irmãos. O profeta já dizia, muitos anos atrás, né? A Bíblia é um gerador de energia. É um livro que parece ser um livro obsoleto, mas quando você lê ele, você sente uma força, né? Então isso provém da palavra de Deus. Que eu seja, né, minha família, um exemplo, que Deus continue nos abençoando. Possamos ser um exemplo a vós, né, a todos vocês. Não deixa as coisas do mundo arrastarem vocês, as séries de Netflix, novelas, rede social, telefone. Não deixa, irmãos. Aplique hino nos lares, deixa tocar os hinos, vista-se como um cristão, ande como um cristão, faça a vontade de Deus, você verá Deus do seu lado dia por dia te ajudando, né? E eu sou testemunha disso, minha família, e eu creio que outros aqui também, né? A maioria dos irmãos. Então vamos nos atentar a isso. Viva uma vida cristã.
Isso é a maior pregação, tá? Se você quer evangelizar, não precisa você ficar falando, gastando sua saliva. Porta-se como um cristão e as pessoas vão te procurar. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Não perca os cultos. Né, William? Perder culto para quê, né? Uma quarta-feira como essa, quem está em casa agora, irmãos, se não estiver assistindo culto, está assistindo algum repórter, uma televisão, não está nada em contato com Deus. Quer dizer, as portas estão abertas, vem para a igreja. Senta aqui, nem que seja para cochilar um pouquinho, né, irmão Zé Carlos? Às vezes está cansado do trabalho, né? Eu dei umas cochiladas aqui, mas eu peguei a maior parte, tá, William? Uma piscada assim, peguei a água, bebi um pouquinho, né? Mas coisa boa, né? Que Deus possa nos dar sempre esse ânimo, né? De atravessarmos aquela soleira, naquela porta ali, e nos adentrarmos nesse lugar maravilhoso, né? Deus abençoe, Deus os guarde. Até domingo, lembrando que, por amor a alguns irmãos que não vão estar aqui, vamos cancelar nossa gincana para o próximo domingo, né, irmã Luciene, né? Olha, irmã Luciene, domingo tem que estar aqui, hein? Irmã Nancy, Bia, Flávia, e tem uma turma aí que não vai vir, né? Então vai dar mais uma semana para a gente ler a mensagem e voltar afiado, tá bom? Então nossa programação domingo normal, escola dominical, e à noite teremos o culto de louvor e pregação da palavra. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo, até nos encontrarmos outra vez, né? Se assim Deus permitir. Deus abençoe, irmã Graça, Deus abençoe, irmã Graça, irmã Guaraciara, amém. Deus os guarde, em nome de Jesus Cristo.